Hoje nós vamos continuar a nossa série de vídeos sobre como falar melhor. E o tema de hoje vai ser sobre frequência vocal. Fique ligado! Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre frequência vocal. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que é a frequência da nossa voz e vou conversar um pouco com vocês sobre voz grave e voz aguda, que eu sei que é um assunto que interessa muito a vocês. Bom, a primeira coisa que eu queria explicar para vocês é a diferença de frequência e intensidade. É muito comum as pessoas confundirem as duas coisas e são coisas diferentes, embora elas se complementem, elas são distintas. Então vamos pensar o seguinte, a frequência vocal está relacionada à voz grave e voz aguda. A intensidade vocal está relacionada ao que a gente chama, de maneira leiga, de falar alto e falar baixo. A intensidade está relacionada ao volume da nossa voz. Tá? Falar alto, falar baixo, na verdade não é uma terminologia correta, tô falando só para vocês entenderem mesmo, mas é basicamente isso. Frequência, pensa em voz grave e voz aguda. Intensidade, pensa em força, né? Se você está falando muito baixinho ou se você está falando mais alto. A frequência a gente mede em hertz e a intensidade a gente mede em dBs, em decibéis, tá? Então são coisas bem diferentes, só para vocês terem uma boa ideia, tá? Do que se trata. Então agora falando bastante da frequência em si, o que a gente tem que pensar, né? Os homens têm a voz mais grave do que as mulheres. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? Claro que existem exceções, mas a maioria, o homem tem a voz mais grave do que a mulher. Normalmente assim, a média de frequência vocal no homem gira em torno de 100 Hz. E nas mulheres gira em torno de 200 Hz, mas assim, em torno de, não quer dizer que tem que ser igual, tá? Só para vocês terem uma ideia, para vocês terem noção de como a voz do homem realmente é mais grave do que a voz da mulher. Então a primeira coisa que eu queria falar com vocês, que eu acho importante, né? Nós já explicamos a diferença de frequência e intensidade, né? Frequência, estamos ligados a voz grave e voz aguda, e intensidade está ligado à força, a pressão aérea subglótica que precisa passar pelas cordas vocais e vibrá-la. Então, a gente já diferenciou os dois. Então, agora vamos fazer o seguinte. Eu acho interessante a gente mencionar dois músculos que são responsáveis pelo som grave e pelo som agudo, né? As nossas cordas vocais, a nossa laringe, nós temos muitos músculos envolvidos na nossa fonação. Mas eu não acho importante a gente falar sobre todos eles, eu acho que não tem necessidade mesmo de vocês saberem isso, mas eu queria citar dois músculos que eu acho muito importantes vocês pelo menos saberem da existência deles. Um deles é o músculo cricotireoide, que a gente chama de CT. Papa, por que eu preciso saber isso? O CT, ele é o grande principal músculo responsável pela produção dos sons agudos. Ele tensiona as nossas cordas vocais, alonga elas, faz com que a gente tenha menos massa para vibrar, deixando o som mais agudo. Só para vocês entenderem, tem menos massa, menos mucosa solta vibrando e desse modo o som fica mais agudo. Então pense nisso, tá? Músculo CT, responsável pelos sons agudos, alonga as cordas vocais, tensiona, pensa como se fosse um elástico, né? Desse modo ele faz com que tenha menos massa, menos mucosa vibrando, deixando o som mais agudo, tá? Ele faz outras coisas também, mas só para vocês entenderem que essa é a grande função principal desse músculo. E nós temos o músculo tireoaritenoide, que é o músculo TA, que a gente chama. O TA é o oposto, o TA é responsável pela produção dos sons graves. Ele, ao invés de alongar, ele encurta as nossas cordas vocais, as nossas pregas vocais, faz com que tenha bastante massa mucosa vibrando, ao contrário do CT, né? E desse modo favorece a produção dos sons graves, tá? Então pensem nisso, ó. O CT vai alongar como um elástico e o TA vai encurtar. Quando alonga tem bastante mucosa vibrando, tem pouca mucosa vibrando, quando encurta tem bastante mucosa vibrando. Isso é só para vocês entenderem que esses dois músculos funcionam de modo que a gente produza sons graves e sons agudos. Então é por isso que os exercícios fonoaudiológicos são importantes para a gente trabalhar questões de voz grave e voz aguda. Porque é tudo músculo, é fisiologia, né? Como se você estivesse fazendo uma musculação nas suas cordas vocais, né? Entre aspas, não exatamente. Mas então eu acho importante vocês saberem isso, tá? Bom, dito isso, eu queria falar com vocês sobre uma coisa que eu acho bem importante. É muito usado, inclusive, no canto, isso que eu vou falar agora. Os professores de canto costumam dominar bastante isso. E também é usado por fonoaudiólogos que são especialistas em voz, que trabalham com essa área vocal. Bom, alguns de vocês já devem ter ouvido falar em voz de cabeça, voz de peito, né? E o que significam essas coisas, né? Isso é muito usado no canto, mas na nossa fala eu acho interessante vocês também terem uma noção do que é isso, tá?
nós temos vários registros vocais. Nós temos registro basal, nós temos o registro modal, temos o registro de falsete. Então, isso é muito usado no canto. Mas eu não acho necessário falar sobre falsete, falar sobre registro basal, porque a gente aqui não está falando em canto, né? Vamos focar na fala. Pensando na questão da fala, vamos focar no registro modal, tá? Isso é bem didático, né? O vídeo de hoje está bem aulinha mesmo, mas é para vocês entenderem. O registro modal é um registro vocal que é dividido em voz de cabeça, voz média e voz de peito, tá? Então, o que significam essas coisas? A voz de cabeça significa a voz aguda. É uma voz que as mulheres fazem com mais facilidade, onde existe uma predominância muito grande da musculatura do agudo, no caso o músculo CT, que eu expliquei para vocês já. E nesse caso é onde você consegue botar a sua voz mais aguda, tá? É quando a gente chama de voz de cabeça. E nós temos a voz de peito. A voz de peito é o oposto da voz de cabeça. A voz de peito é onde a gente predomina a frequência grave, onde a gente tem a musculatura do TA, responsável pelo grave, atuando mais, e é uma voz que os homens conseguem fazer com mais facilidade do que as mulheres, certo? Voz de cabeça, musculatura do agudo. Voz de peito, musculatura grave. Voz de cabeça, as mulheres têm mais facilidade e a voz de peito, os homens têm mais facilidade. Claro que existem exceções, né? Só para vocês entenderem. E a voz média, o registro médio, é a mistura deles, entendeu? É uma voz mista, você usa de maneira equilibrada peito e cabeça. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Falamos de frequência e intensidade, falamos dos músculos responsáveis pelo grave e pelo agudo, e eu expliquei brevemente para vocês o que são os registros de cabeça, registro médio e registro de peito. Porque agora eu quero que vocês façam um teste, vocês mesmos em casa, tá? Eu quero que vocês pensem o seguinte: quando a gente usa a voz de peito, essa região de peito, ela vibra. Então vamos fazer um teste? Ó, tenta fazer a voz um pouco mais grave. Eu sinto muita vibração aqui na minha região do peito, que eu tô fazendo voz de peito. Geralmente esse registro modal que eu expliquei, né, peito, médio, cabeça, é o que a gente usa na nossa fala também. Então só para vocês entenderem. Então, ó, agora eu vou fazer uma voz mais para a cabeça, ou seja, mais aguda. E aí eu não vou sentir vibrar quase nada no peito. Então assim, eu tô sentindo vibrar mais essa região, tá? E tem a ver com a nossa ressonância, a ressonância da nossa voz. Eu já falei isso para vocês no vídeo, acho que foi o vídeo de como deixar a voz mais grave, se eu não me engano, que eu expliquei mais ou menos isso para vocês, né? A nossa voz é produzida nas cordas vocais e ela passa por vários filtros, várias caixas de ressonância. E é basicamente isso que a gente está falando aqui. A gente tem aqui a ressonância voltada para essa região de peito e uma voltada para a região da cabeça. Então, olha, tenta fazer voz de peito, voz de cabeça, né? Tipo, super cantora eu, né? Mas assim, só pra vocês entenderem, tá? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô colocando a minha voz em regiões diferentes, tá? Agora que eu tô falando, eu tô na minha região média, tô no registro médio. Então, isso é importante vocês entenderem, porque quando a gente quer trabalhar, quando a gente quer melhorar a nossa voz, deixar a nossa voz mais grave ou mais aguda, o que a gente precisa fazer? Bom, procurar um fonoaudiólogo, eu sempre falo isso, eu não canso, mas procurar um fonoaudiólogo, um médico otorrino para avaliar as cordas vocais, ver se está tudo saudável. E aí vamos começar a fazer exercícios vocais para trabalhar a musculatura, no caso, eu quero ficar com a voz mais grave. Vamos trabalhar a musculatura mais focada na voz grave, fazer exercícios fonoaudiológicos para isso, trabalhando a fisiologia, tá? E vamos trabalhar também a maneira como a gente coloca a nossa voz, certo? Porque assim, vocês têm que ter uma noção disso, de ressonância, né? Às vezes não é nem só a voz puramente, mas sim a maneira, a ressonância, a maneira como você coloca a sua voz. E aí a gente vai para uma questão que eu acho muito importante para a gente dar já uma finalizada, que é o seguinte. Eu falei isso no outro vídeo, mais ou menos, mas eu quero falar nesse de novo. Tem pessoas que querem mudar drasticamente a frequência da voz, e isso eu não recomendo, eu não acho saudável, tá? Primeiramente, não é saudável você ter a voz muito grave e nem muito aguda. Você pode gerar uma sobrecarga vocal, uma fadiga vocal, e não é legal. É legal você ter um equilíbrio, certo? Partindo disso, por exemplo, a gente pode encontrar uma mulher com uma voz muito aguda que quer deixar a voz extremamente grave. Ou então um homem que tem a voz com um padrão mais agudo e quer ficar com uma voz muito grave, tipo do Cid Moreira.
Eu, particularmente, não acho saudável, tá? A gente pode melhorar sim, dá pra deixar uma voz mais grave, dá pra deixar uma voz um pouco mais aguda, dá, mas não tão drasticamente. Tenham isso em mente. Milagre é muito difícil fazer e nem é aconselhável, tá? Então, assim, pensa, eu sou homem, eu sinto que eu dou umas... Minha voz às vezes fica um pouco mais aguda, eu quero deixar minha voz mais grave. Dá pra fazer com exercício de fono, mas pensem no que é alcançável e não numas coisas assim que são difíceis da gente chegar e que também não são saudáveis para vocês. Pensem que a voz de vocês, ela tem que combinar com a sua personalidade, com o seu tipo físico, né? Não adianta, assim, imagina se uma pessoa muito magrinha, muito baixinha, pequenininha, delicada, tivesse um vozeirão assim, né? Tudo bem, não vou julgar, mas você há de convir que não combina muito, às vezes não combina com a personalidade. Assim como você pegar um homem muito forte, de 2 metros de altura, falando muito agudo. Claro, tem pessoas que são muito bem resolvidas assim, eu não vou julgar nesse sentido, mas dá pra melhorar, né? O ideal é que combine com o seu tipo físico, com a sua personalidade, com o que você quer ser, o que você quer passar, né? Porque cada voz passa uma coisa diferente. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi sobre isso, sobre frequência vocal, voz grave e voz aguda. Tá na sequência lá dos meus vídeos de como falar melhor, né? Então o de hoje foi totalmente voltado para a questão de voz, no caso, a frequência. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho o que é essa questão de voz grave e aguda, frequência vocal, intensidade vocal. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim e se inscreva no meu canal. Obrigada!